Olha, o que eu vou dizer agora pode te surpreender, mas essa será mais uma história verídica. E eu creio também que alguns de vocês já pensaram a respeito disso. Um dos nossos alunos disse que para solucionar o problema dele com vício em pornografia e masturbação, ele pensou na possibilidade de decepar o próprio pênis. Será que cortando pela raiz resolveria o problema? Bom, é isso que nós vamos descobrir logo após a vinheta mais da hora do Brasil. Vai, diretor, solta aí. E aí, galera, vida pura, como vocês estão? Vocês estão bem? Para quem não me conhece, sou o Pastor Felipe, muito prazer, seja bem-vindo a mais um programa Vida Pura aqui no canal da Telmídia. Já vai deixando o seu like, já vai se inscrevendo, já compartilha, antes que você esqueça tudo isso. Isso é extremamente importante, tá? Seja inscrito no canal para você acompanhar os outros programas que a Telmídia produz, combinado? Além do mais, você pode ouvir esse programa no seu aplicativo de streaming favorito. O editor está colocando aqui na tela todas as opções, estou dando trabalho para o editor. Ele vai mostrar aqui para você. Você sabe do que eu estou falando aí no seu celular, tem um aplicativo de áudio. Procure aí o podcast do Vida Pura. É só colocar Vida Pura que já vai aparecer, beleza? Bom, agora que você já deixou o seu like, já se inscreveu no canal e já vai compartilhar nos seus grupos de WhatsApp, hoje o assunto é o seguinte: mais um caso da vida real. Se você assistiu o programa anterior, eu contei uma parte do meu testemunho. Se não, espera acabar aqui, depois vai lá e assiste. Sobre o meu desejo de sair com mulheres casadas. Na verdade, foi a mulher casada. Hoje nós vamos falar sobre um outro episódio, com uma outra pessoa que pensou o seguinte: bom, eu não consigo parar com isso. Eu acho que a solução vai ser cortar o meu pênis fora. Além do mais, a Bíblia fala sobre isso. Não é verdade? Quem será que pensou nessa solução? Ele que está aqui comigo hoje mais uma vez, meu amigo Davi Nascimento. E aí, Felipe? Bora lá? Tá sendo engraçado isso, porque a gente está trazendo coisas da nossa vida, né? Que talvez a galera não saiba, né? O que eu falei semana passada, muita gente não sabia. E eu tenho certeza que o que você vai falar hoje, que é o que a galera já tá sabendo aí, muita gente também não sabe. Cara, a gente brinca, dá risada, né? Um pouco sobre essas histórias nossas do passado, mas elas foram reais e muito sérias e causaram angústia no nosso coração, né? Então conta pra gente aí, Davi, como é que foi essa ideia sua aí? Fala, pô, eu vou cortar o pênis porque não vai dar, não vai ter jeito. Na verdade, assim, Felipe, assim como muitos viciados sexuais que assumem ou não assumem que são viciados, mas que acompanham, né, as coisas que a gente posta nas redes sociais, os programas aqui do Telmídia e tudo mais, são homens que vêm de um contexto de terem nascido numa família que se vê como evangélica e tudo mais. Enfim, homens e mulheres que nasceram nesse contexto. Eu também nasci, né? Então, por parte de mãe, eu nasci numa família evangélica, uma família que bem misturada, né, nas visões aí dos evangélicos. Tem muitos parentes meus que são pentecostais, outros que são mais para a linha, né, batista, tradicional e tudo mais, aquela coisa. Cresci nesse cenário. Então, a exposição à Bíblia, a esse universo do evangélico, desde pequeno, desde quando eu nasci. Aprendi a orar, aprendi a ler a Bíblia e tudo mais. E antes, né, não tinha ministérios como o Vida Pura e outros ministérios que trabalham com essa questão de sexualidade. Então, quase não se falava, e quando se falava era aquela coisa, né, de inferno, de punição, né, de exposição pública em casos muito graves, né, ou considerados muito graves, né. O parâmetro de grave ou não grave também não era muito assertivo. Banco 6 meses e tudo mais. Então, era aquela coisa.
né? Não vamos falar. Conheço esse banco de 6 meses aí, que eu mesmo já fiquei lá, 6 meses de banco. Então, né, sobre esse assunto, não vamos falar. Quando se fala, é para aplicar punição com o discurso de disciplina, né? Aquela coisa, quem tá assistindo aí do outro lado, tenho certeza que muitos vão se identificar com isso. Então, ou seja, era algo que causava medo. É verdade. Era algo que causava medo. Então, desde criança, quando eu ouvia falar desse assunto dentro do contexto da igreja, nas raras vezes que eu ouvia, era sempre questão de medo, era pesado. E aí o que acontece? A minha iniciação sexual foi aos 7 anos, né? A minha iniciação nessa trajetória aí de consumo foi desde os 7 anos. Eu fiquei dos 7 até... Eu só fui buscar ajuda com 26 anos, então foram 19 anos. Imagina para uma criança de 7 anos que participa ali dos Cordeirinhos de Cristo na escola bíblica, aí depois vai para os juniores, Vasinhos de Cristo, né? Aí depois vai para os adolescentes, né? Então eu frequentei ali contexto de várias denominações, de várias linhas. E nunca era abordado de forma bíblica e correta a coisa. Era sempre punição, punição. E eu já estava vivendo desde os 7 anos esse contexto. Na minha cabeça, cara, só eu que estou vivendo isso. Cada vez mais eu fui alimentando isso. Eu tenho certeza que muita gente se identifica também. Só eu que estou passando por isso. Eu sou o pior dos piores. Nossa. Mas, ao mesmo tempo, sustentando, como muitos cristãos também, muitos frequentadores de igreja, a questão da hipocrisia. Participava de vários ministérios e tudo mais. Quanto mais eu ia ficando mais velho, participava de peças de teatro e tudo mais. Mas imagina, na igreja é uma coisa, em casa aquele peso. O peso de culpa, mas também o peso de não conseguir cada vez mais, porque eu já estava viciado, então não conseguia, tinha a parte neurológica. Eu que não sabia disso, né? Então me sentindo o pior dos piores, o pior dos piores, o pior dos piores. E aí cada vez mais vinha esse texto na minha cabeça, né? Do Sermão da Montanha, de Jesus falando. Pô, o que Jesus diz a respeito, né? E o texto que vinha esse texto de Mateus 5, versículos 29 e 30. Se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. Se a sua mão direita o fizer pecar, corte-a e lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Olha a imagem, então, que eu passei a sustentar de Deus. Deus está completamente irado comigo, contra mim. Eu vou para o inferno. Eu sou uma farsa. Eu não quero ser isso. Eu não quero ir para o inferno. O que eu faço? Já sei. Falou para cortar o braço. Então, desde ali, desde os 12 para 13 anos em diante, foram anos com essa ideia na cabeça, Felipe. Não foi um dia que eu tive essa ideia, foram anos. Graças a Deus não decepei, né, o meu pênis, não decepei meu órgão genital, mas foram anos namorando com essa ideia. Quantas vezes olhei para o meu órgão genital e pensei em fazer isso? Porque na minha cabeça era, se eu corto ele, não vou ter mais desejos sexuais. Não tendo desejos sexuais, então não vou mais ver pornografia, não vou mais me masturbar. Não vou pro inferno. Não vou pro inferno. Entende? Então, ou seja, eu queria ganhar o céu cortando meu pênis. É verdade. Ou seja, por falta de entender o que era realmente o evangelho e a obra de Cristo, e o que Cristo esperava realmente da minha sexualidade, como lidar com essas questões, eu quis cortar o mal literalmente pela raiz. E aí eu vou dizer uma coisa. Como eu não tive coragem de fazer isso, esse foi um dos, não vou dizer que foi mas foi um dos motivadores para com 16 anos eu chutar o balde. E aí por influências de movimentos progressistas, de ONGs que eu comecei a participar na adolescência, né, e que tinham cursos técnicos e tudo mais, eu fui ministrado sobre sexualidade não pela igreja, pelo mundo. Pela igreja era punição, pelo mundo, aceitação e todo aquele discurso progressista, né? Aceite-se, entenda como você é e coisas do tipo. Chutei o balde, fui pro mundão e fiquei 7 anos fora. Você acha que esse pensamento de decepar o meu pênis sumiu porque agora eu me aceitei? Não, cara. Ainda assim, tava lá. Porque eu não encontrei nada que me preenchesse realmente com um propósito de vida. Não encontrei no mundo também. Aí eu voltei para a igreja depois com 23 anos. Comecei a participar de coisas de novo, aquele reencontro, né, com aquele universo. Comecei a conhecer Jesus mais profundamente. Mas ainda assim,
Eu não reconhecia que precisava de ajuda. Na minha cabeça, a ajuda ainda era decepar o meu pênis. Então, eu posso dizer que dos 12 anos até os 26 anos, quando eu conheci o Vida Pura, dá quanto aí? 12 até os 26, dá 14 anos. 14 anos pensando em resolver as coisas dessa forma. Ou cortando o meu braço, ou cortando a minha mão, ou cortando o meu pênis. Enfim, eu queria resolver do meu jeito, até conhecer o Vida Pura. Cara, eu gosto quando você conta essa história, porque isso traz o debate do quanto um falso evangelho ou um evangelho muito raso, muito superficial, tem tomado conta do coração das pessoas, levando elas a se angustiarem, a sofrerem, da forma como você se angustiou, como você sofreu com toda essa situação, né? Você não entendeu de fato as palavras de Jesus aqui, e isso fez com que você criasse um meio para alcançar a sua salvação, evitar o inferno na sua vida, né? Isso muito fruto do tabu que é o assunto dentro da igreja. Então a igreja não fala abertamente sobre o assunto, não trata com naturalidade sobre a questão, não consegue oferecer uma ajuda efetiva para os membros que estão vivendo, e nem sabe quem são os membros que estão vivendo em pecado sexual, porque já meio que criou uma hierarquia de pecado, né? Então a galera do pecado sexual acha que está cometendo um pecado pior do que outros, a ponto de não abrir o jogo, não falar nada pra ninguém. A gente sabe disso, a gente já viveu isso. E aí essa compreensão errada do evangelho, aliado com seus desejos, com a pressão do tabu, com esse discurso de pode e não pode, de moralismo que às vezes a gente vive, né? O evangelho não é um evangelho moralista. Não é isso. Mas você acaba vendo, então só tem um caminho para a salvação. Eu preciso cortar o mal pela raiz, né? E é interessante que se você tivesse cortado, não ia ter resolvido nada. Absolutamente nada. Os seus desejos continuariam se manifestando, as vontades continuariam. Você, querendo ou não, ia procurar outras formas de satisfazer o seu prazer. E ia gerar só uma frustração maior, um arrependimento tão grande que poderia gerar uma depressão em você, uma ideação suicida, né? Porque que loucura que eu fiz e agora não tem como voltar atrás. É uma espécie de suicídio, né? E é legal trazer esse assunto, cara, porque hoje o Vida Pura, quando a gente recebe um aluno, uma aluna, né? Você sabe muito bem disso, eles vêm com a bagagem deles. E muita dessa bagagem que eles trazem é uma bagagem religiosa, de achismos, de falsas doutrinas, de conhecimento raso. E a gente tem que ir tirando essas bagagens, desconstruindo isso, mostrando a verdade, para aí sim começar um processo de restauração, né? E você se torna uma carta viva disso tudo, porque em 2018 você chega no Vida Pura, começa a viver o programa de renovação da mente. Quando você chega em 2018, você ainda tinha um pouquinho disso, de que ou preciso cortar meu pênis, ou essa ideia você já tinha abandonado. Você falou, isso aí não vai resolver nada mesmo, eu já abandonei. O Vida Pura foi uma alternativa para não ter que fazer isso. Vamos ver o que esses caras estão falando aí. Vamos ver se o que eles trazem vai ser o suficiente para eu não ter que fazer isso, né? Graças a Deus. Graças a Deus, através do Vida Pura eu entendi que eu poderia até cortar o meu pênis, mas o problema não estava ali. O problema era... O Vida Pura me fez lembrar que Jesus disse... O mesmo Jesus que disse isso é o mesmo Jesus que vai dizer lá em Mateus 15, 19, que é do mal, é do coração que vêm os maus pensamentos, os homicídios, as imoralidades sexuais, os roubos, assassinatos. Ou seja, o que Jesus está querendo trazer até aqui em Mateus 5, olha, livrem-se do pecado. Então ele traz como nós, como filhos de Deus, ao amar Jesus, nós temos que odiar o pecado. Ele não está mandando decepar nada. Ele está mandando, olha, odeiem o pecado. Se necessário for, corte até um membro do seu corpo. Mas saibam que o pecado,
ele vem do seu coração. É a sua mente que precisa ser renovada. Para que você não precise cortar um órgão seu, renove a sua mente. É isso que Jesus está trazendo. Ele fala, olha, vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, eu vos darei descanso. Ele não está falando nada sobre questão... Muitos usam esse texto de forma distorcida como se fosse Jesus um psicólogo e ele, vem aqui que eu vou fazer uma terapia com você. Não, o peso aí é justamente o peso que o pecado traz sobre a nossa vida. E ele nos alivia, nos dando o fardo dele que é leve. Eu passo a ter Jesus como foco. E foi justamente essa mensagem que transformou a minha vida desde a primeira semana dos exercícios neurológicos no programa de inovação da mente. Que o meu compromisso não era comigo. Não era nem com a minha restauração, nem com a minha liberdade. Meu compromisso era com Jesus. O que eu precisava cortar e decepar da minha vida era a ausência de relacionamento com Ele. É por não ter relacionamento com Ele. É como se assim, eu decepei o relacionamento com Cristo. E por isso estou no pecado. Agora eu preciso decepar o pecado para que eu tenha relacionamento com Cristo. Para que até com o meu órgão genital eu possa glorificá-lo. Entendeu? Muito bom, Davi. Cara, que da hora, mano. Como que a compreensão correta das coisas, né, traz para nós clareza e discernimento para trilhar um caminho de fato de restauração. E eu fico muito feliz de poder fazer parte disso aí, né? Para a glória de Deus, mas poder fazer parte disso aí. Quando você me falou a primeira vez, né, sobre essa questão sua, né, é engraçado, né? A gente sempre tem a mesma reação, né? O quê? O que você queria fazer? Você tá louco, né? Aí rola uma risada e tal, né? É normal. Mas aí você começa a entender o porquê de pensamentos assim. Infelizmente, são contextos religiosos que oprimem, que zelam pelo exterior, a aparência bonita, o terno bem alinhado, a gravata bem colocada, mas por dentro os sepulcros caiados. E aí uma exigência de andar de acordo com essa religiosidade aparente exterior, sabendo que o interior está totalmente destruído, faz com que a gente queira achar soluções como essa que você trouxe aqui. E a gente ri hoje em dia, né? Porque eu contei mais sobre isso, né? Depois de um tempo de processo que isso já estava restaurado, né? Quando as pessoas abrem o coração pra gente dos seus males, a gente busca com o máximo de seriedade do mundo ouvir a pessoa e tudo mais. Nós somos amigos hoje, por isso que rolou essa risada. Sim. Mas eu agi, de certa forma, errado, porque é algo que eu poderia também ter contado no começo. E a gente sempre incentiva a galera, olha, abra realmente o coração, traz realmente o que você está passando, porque a gente vai trabalhar com aquilo que você trouxer. Se você trouxer isso e isso, a gente vai trabalhar com isso e isso. Se você não trouxer nada, com o que a gente vai trabalhar? E aí, olha só, é maravilhoso o que Deus fez, né? Porque Deus restaurou todas as áreas da minha vida. Eu queria cortar o meu pênis para resolver uma coisa da minha vida. E Deus, Ele queria transformar todas as áreas da minha vida, né? E não só a minha parte sexual foi restaurada, minha parte emocional, conflitos, traumas, mágoas foram tratadas. Então, ou seja, eu não precisei decepar nada, pelo contrário, eu ganhei. Eu fui cada vez mais trabalhado e tenho sido trabalhado e vou continuar sendo trabalhado até o final da minha vida, né? E aí até, enfim, recentemente pude começar a viver a experiência aí de matrimônio também. Ou seja, Deus tinha tantas coisas para mim e eu quase que joguei fora tentando decepar um órgão genital para resolver uma área. Pra gente fechar isso hoje, isso também é querer resolver o problema no seu achismo, né? Você achou que seria essa a solução. E você que tá assistindo aí, muitos de vocês, ao invés de pedir ajuda, vocês querem resolver o problema com os achismos de vocês. Não, eu acho que eu tenho que fazer isso, eu acho que eu tenho que fazer aquilo. Se eu fizer isso, vai dar certo. E aí, claro, não vai dando certo nada e vocês vão se frustrando cada vez mais. Então, imagina se o Davi, baseado naquilo que ele estava achando que era melhor, tivesse realmente tomado a atitude. Hoje ele não estaria aqui, hoje ele não estaria testemunhando, não estaria casado,
não estaria vivendo nele e através dele esse processo todo, levando outras vidas a viver essa restauração, baseado no achismo. Então, meu convite para você que está aí assistindo: saia do seu achismo, venha pedir ajuda. Vai lá agora, lá no Instagram do Ministério Vida Pura, manda um direct pra gente. O sigilo é absoluto. A gente vai tratar a sua história com maior zelo, cuidado e dedicação. Você não precisa continuar sozinho, sozinha. Não precisa continuar baseado nos seus achismos, que até hoje não te levaram a lugar algum. Não precisa mais ficar nessa autossuficiência de que, olha, sozinho eu vou resolver o meu problema, porque não vai. Ninguém sai da imoralidade sexual sozinho. Nós precisamos uns dos outros. Então abandone o achismo, abandone a autossuficiência, abandone o medo, porque aqui você não vai ser exposto de maneira alguma. O sigilo é absoluto, tá bom? Vai lá no Instagram, manda uma mensagem, conta a sua história, fala que viu o programa aqui na Telmídia, acabei de assistir o programa de vocês na Telmídia, quero contar a minha história e você vai ser muito bem acolhido, ok? Venha andar em comunidade com aqueles que de fato não só podem te ajudar, mas nós queremos te ajudar, porque é dessa forma que Deus tem nos abençoado. É uma bênção muito grande ver com os próprios olhos a restauração de uma vida. Uma das maiores bênçãos que os meus olhos já contemplaram é ver a restauração, por exemplo, da vida do Davi. Amém. Beleza, mano? Obrigado. Amém. Ah, lembrei de uma coisa. Só que não vai dar tempo para esse programa, vai ser semana que vem. Então, ó, já vou dar um spoiler aqui, Davi. Eu lembrei de algo que aconteceu no primeiro dia que você chegou lá na nossa reunião presencial aqui em São Paulo, que eu tenho certeza que vai ajudar muita gente também que está nos ouvindo. Então, se você quer saber o que aconteceu com o Davi no primeiro dia que ele chegou na nossa reunião, primeiro dia da primeira reunião presencial do Vida Pura aqui em São Paulo em 2018, se você tiver curiosidade para saber o que aconteceu com o Davi nesse dia, volte aqui semana que vem, se Deus permitir, próxima sexta, às 20 horas, horário de Brasília. Nós estaremos aqui mais uma vez para falar um pouco da experiência do Davi, algumas coisas que eu quero trazer de destaque aqui que me veio à mente, que vai ser muito legal. Beleza? Beleza, Davi? Então, semana que vem a gente tem um encontro marcado, você vai continuar essa história aí para nós. Beleza. Combinado? Valeu, então. E você já sabe, mas não custa repetir, aqui na descrição ou aparecendo aqui na tela tem o acesso ao streaming da Telmídia, filmes, séries, desenhos que vão edificar a sua vida. Eu ia falar novelas também, mas ainda não. Quase, mas fica a ideia aí, viu? Filmes, séries, desenhos que vão edificar a sua vida, um conteúdo de altíssima qualidade para você ter acesso, ok? Clica no link, acessa o QR Code que apareceu na tela. Você também pode vir aqui gravar o seu programa, o seu podcast, o seu projeto da sua igreja. O Estúdio da Comev em São Paulo está de portas abertas esperando você. Acesse o site, manda e-mail, manda mensagem no WhatsApp, entra no Instagram deles aqui, manda mensagem, olha, venha. Não fica olhando assim e fala, pô, mas vai ser muito difícil, é muito fácil. Vai ser muito caro, não é. Não tem obstáculo, o obstáculo está na sua cabeça. Se você entrar em contato com eles aqui, você vai ver que em breve você vai estar conhecendo a gente pessoalmente aqui, gravando junto com a gente aqui, vai ser mó legal, tá bom? Então entre em contato com o pessoal aqui. Combinado? E segue a gente lá nas redes sociais, que vai ser muito bacana de conhecer também. Beleza? Nós somos o Vida Pura, não desistimos da santidade. Até semana que vem, viu? Um grande abraço, tchau!